famosos. Nes, tipo assim, aquele você me pergunta, Isso daí empobrece a sua comunicação. Independente da área de atuação, independente do momento de vida que você está hoje, independente de qualquer coisa, se você quer desenvolver a habilidade da comunicação, você pode. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Nutrir, um podcast criado com o intuito de nutrir as mais diversas áreas da sua vida, com conteúdos compartilhados por pessoas que inspiram ação. Aproveitando isso, já te faço o convite para participar da nossa comunidade. Aqui embaixo você encontra o link de acesso e aí na tela vai estar aparecendo o QR Code. Lá nós falamos sobre nutrição, dicas de atividade física, como você pode cuidar melhor da sua saúde e ainda, acima de tudo, nós temos eventos mensais para trazer assuntos relevantes e dinâmicas legais para todas as mulheres que fazem parte. Então aproveita, já entra na comunidade. Meu nome é Marina Martins, sou nutricionista e fica agora com o episódio de hoje que está incrível. Hoje o tema é daqueles que todo mundo precisa ouvir. Comunicação vai muito além de simplesmente falar. E eu trouxe hoje ela que é mentora, palestrante, jornalista, para comentar com vocês sobre o assunto. Como que você comunica de verdade para fazer com que a pessoa compreenda o que você está falando com intencionalidade, impacto e valor. Com vocês, Valdirene Alves. Seja muito bem-vinda, é uma honra te receber aqui, Val, hoje. A honra é minha, o prazer é meu. Muito, muito obrigada, Marina, por esse convite, por esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser espetacular, porque nós vamos falar de um tema, como você comentou na abertura, que faz parte da vida de todo mundo. Então, exatamente. Muito obrigada por esse convite. Val, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal a sua história. De onde surgiu essa paixão por comunicação e de onde veio todo esse contexto? Eu sou uma pessoa realmente, se for para me definir hoje, uma apaixonada por comunicação. Uma jornalista apaixonada por comunicação. E eu sempre conto uma história, Marina, que a primeira vez que alguém me apresentou esse universo, esse mundo, eu era criança. Eu venho de uma família de radialistas, 2 tios radialistas, e isso estamos falando de muito e muito tempo, lá do interior do Paraná. Eles tinham um programa nas rádios, faziam um programa de auditório, programa sertanejo, e eu, aquela garotinha que gostava de falar, sempre era levada para a rádio com os meus tios para participar do programa. Então foi ali que eu me encantei com esse universo. E quando eu decidi que eu ia fazer faculdade, quando cheguei na época de fazer faculdade, eu não tive a menor dúvida que eu queria fazer algo ligado à comunicação. Então veio aí de família, veio esta paixão desde criança, inspiração na minha casa, e veio porque realmente eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre pensei no jornalismo. Então sou formada em jornalismo. Por muitos anos eu trabalhei como repórter, apresentadora, editora-chefe em emissoras de TV, em Ponta Grossa, aqui em Curitiba. Também já fui professora universitária e sempre falei de comunicação. Já atendi grandes empresas, pequenas empresas, até chegar a cerca de 20 anos, quando eu abri a minha empresa, a S Clara Comunicação. Então, se a gente for fazer uma linha do tempo, há muitos e muitos anos, essa tal de comunicação faz parte da minha vida. Esse tema está aí presente. Muito legal. E aproveitando que a gente também está falando sobre isso, eu sei que você trabalha com jornalismo e eu acredito que a maneira que você se comunica dentro do jornalismo é um pouco diferente das palestras, porque no jornalismo você tem que ser muito mais precisa, mais objetiva, né? E uma palestra você tem que se conectar mais com o público, fazer com que eles sintam algo para conectar com você. Como que foi para diferenciar essas duas vertentes ali, que são diferentes, tem uma diferença, né? Completamente diferentes. Foi uma transição. Tudo é comunicação. Como eu comentei, por muitos anos fui repórter. O que uma repórter faz? Ela conta a história do outro, de uma forma totalmente isenta. São os fatos que estão ali. Não tem espaço para interpretação, não tem espaço para o eu acho que, para a opinião. É aquilo que está acontecendo. Então, muitos anos eu contei histórias de outras pessoas. Quando eu estava também numa bancada, apresentando um telejornal, ou mesmo com um programa meu, que por muito tempo eu tive um programa de cultura,
é um outro tipo de comunicação. Você saiu da rua, foi para o estúdio, mas você continua, se for no jornalismo, muito atenta aos fatos, aquilo que está acontecendo. Num programa já é algo mais leve, já é algo mais conversado, você já escuta a história diferente, você já participa. Então esta foi uma fase. Quando eu saí de TV e deixei de contar histórias e de ser jornalista no dia a dia atuante, porque jornalismo é uma formação, então eu continuo sendo jornalista, mas deixei de atuar no dia a dia, eu fui para empresas, trabalhar com comunicação interna, com assessoria de imprensa, com várias outras áreas, até chegar no momento atual que eu estou hoje, como palestrante e como mentora de comunicação. É uma mudança muito grande, porque eu deixei de contar a história do outro, hoje eu conto histórias minhas, hoje nas palestras, o que eu trago? Eu trago a minha visão de mundo, conhecimento de tudo que eu já vi, senti, eu trago a minha história para inspirar outras pessoas. Olha a mudança, antes eu contava a história do outro, hoje eu trago a minha história para inspirar as pessoas, sem contar que em uma palestra você tem todo um jeito diferente de se comunicar, você tem que trazer ali aquela conexão com o público, você tem que estar muito atenta a uma série de outras informações que estão acontecendo e, claro, trabalhar todos os elementos da comunicação, que a gente já vai falar sobre eles também. Mas o jornalismo é a minha formação, a comunicação é a minha paixão. Todos têm esta mesma vertente, mas em cada lugar você se comunica de uma forma. É uma mudança realmente muito grande, que passa por roupas, que passa por posturas, que passa por tudo. Posicionamento, tudo. Tom de voz, em cada lugar você precisa ter essa noção de que este lugar exige uma comunicação diferente. A essência é a mesma. E quando foi o momento que você percebeu que precisava entender essa diferença para poder passar para as pessoas? Eu comecei a sentir que a comunicação ia muito além lá no início da minha vida. Quando eu passei no vestibular, Marina, eu comecei a trabalhar como repórter. Eu sempre conto essa história, digo, um doido em uma emissora de TV me contratou, porque eu tinha terminado de ser aprovada no vestibular. E eu fui trabalhar como repórter em Ponta Grossa, na TV Esplanada. Então, a primeira vez que eu entrei para fazer um ao vivo foi algo muito chocante para mim. Até hoje eu tenho registrado aqui bem no fundo da minha mente tudo que eu passei naquele momento. Por quê? Porque eu estava completamente voltada só para as minhas emoções. Eu não percebia o que o outro falava, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não tinha técnica. Então ali eu comecei a fazer algo no automático e quando eu entrei ao vivo, até hoje eu não me lembro o que aquele entrevistado me contou. Porque eu só pensava em uma coisa, na verdade em duas coisas. A primeira é, vou morrer. Vou morrer. Vou desmaiar. Eu dizia, não, se eu desmaiar vai ser mais grave. Porque se eu desmaiar eu vou ser demitida. E se eu for demitida, como que fica a minha carreira de comunicadora, como ficam minhas contas, a minha família? Então, veja só, eu só estava focada em mim naquele momento. Terminou ao vivo? Não, eu não fui demitida, eu trabalhei muitos anos nessa emissora de TV, inclusive fui premiada nessa emissora de TV. E ali eu comecei a entender que o que acontecia na parte externa era muito diferente do que acontecia internamente. Mas eu só fui compreender isso muitos anos depois com a programação neurolinguística. Mas eu comecei a perceber ali que eu precisava de técnicas para poder entrar ao vivo, para poder fazer uma apresentação. Que essas técnicas passavam por respiração, por postura, por estar consciente, passava por uma série de coisas que é hoje que eu ensino para outras pessoas. Então, naquele momento, eu vi que precisava buscar mais ferramentas. E a grande virada que eu passei a ajudar outras pessoas, por que isso aconteceu, Marina? Às vezes eu tinha um entrevistado que ele era muito bom, maravilhoso. Ou então um gestor em uma empresa também, uma pessoa com muito conhecimento. Mas quando aquela pessoa ia gravar um vídeo, ia dar uma entrevista, ela se perdia completamente. Todo o conhecimento dela desaparecia. Ela que era enorme, que era uma referência, acabava ficando pequena, porque o medo dominava, porque respirava de forma errada, porque não estava ali presente. Então eu vi que a gente precisava de uma técnica específica para poder estar naquele momento e responder aquilo que você precisa. Primeiro trouxe isso para mim, depois comecei a levar para as outras pessoas. E foi aí que nasceu treinamento, foi aí que nasceu mentoria, foi aí que nasceu palestra, foi aí que nasceu um outro momento da empresa. Quando eu vi que eu podia ajudar
pessoas de diferentes áreas, de diferentes formações, a se comunicarem melhor, que elas precisavam de técnica. Para você se comunicar bem, você precisa dominar algumas técnicas. Diferente do que algumas pessoas pensam. Ai, técnica de oratório, de comunicação vai me engessar. Não. Uma boa técnica de oratório e de comunicação não é para te engessar, mas é para mostrar todo o seu potencial comunicativo. Então é diferente, nada para te colocar em quadradinhos. Vai abranger o leque, inclusive, né? Sim, vai te tornar mais segura, mais confiante, mais clara, e tudo isso é técnica. Então, quando eu vi que eu podia ajudar essas pessoas, porque tudo que eu tinha aplicado em mim para construir esta carreira na comunicação, isso é replicável, isso é possível de levar para outras pessoas. Então, foi aí que começou essa mudança. E a comunicação é a base de tudo, né? Como você falou, independente da área que você atua, você precisa saber se comunicar bem para transmitir o que você quer compartilhar, o que você precisa. E, inclusive, é uma das coisas que você comenta no seu livro, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para o pessoal também, que é a questão de que muitas pessoas pensam que você nasce sabendo comunicação, nasce sabendo falar bem, quando na verdade não. Tem coisas e técnicas que você pode aprender no meio do caminho para te ajudar e te acrescentar, né, na sua carreira e tudo mais. Conta um pouquinho para o pessoal sobre isso. Há alguns anos, isso era um mito. Eu falo que hoje você coloca na categoria de mito, verdade. Havia um mito de que ou você tem um dom para se comunicar, que comunicação é dom, ou você não tem. E o que aconteceu com muita gente? Muita gente se acomodou numa situação porque dizia assim, eu não nasci com esse dom, isso não é para mim, o palco não é para mim. E quando eu falo de palco, Marina, qualquer espaço de fala é um palco, não estou falando só para grandes plateias. Então as pessoas elas se acomodavam com isso, eu não tenho esse dom, então tá tudo bem, vou ficar aqui na minha mesmo, vou ficar aqui quietinha, vou ficar aqui. Era confortável. Hoje nós sabemos que não é apenas dom. Sim, tem pessoas que têm um dom, têm mais facilidade. Uma habilidade. Uma habilidade. Mas é uma habilidade que você pode treinar, desenvolver. Vamos pegar oratória. Oratória é ciência e arte. O que é isso? Ciência porque você pode replicar, você pode aprender. Arte porque você traz a sua essência também. Então, a comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida. A comunicação, ela está ao alcance, a boa comunicação, a comunicação assertiva, ela está ao alcance de todas as pessoas. De novo, independente da área de atuação, independente do momento de vida que você está hoje, independente de qualquer coisa, se você quer desenvolver a habilidade da comunicação, você pode. É possível mudar perfil comunicativo. É possível fazer com que uma pessoa tímida, porque não tem problema nenhum uma pessoa ser tímida, fazer com que uma pessoa tímida se expresse muito bem. É possível fazer com que uma pessoa que nunca se colocou em um palco ocupe aquele palco, porque é tudo técnica. Você consegue compartilhar e repassar essas técnicas. Eu falo, inclusive, nesse livro, em outro livro também que eu tenho, chamado Mulheres que Cruzaram Oceanos. Esse é um livro bem interessante que foi lançado em Portugal. É uma coletânea de histórias de mulheres de várias partes do mundo, cada uma compartilhando a sua história. E foi lançado em setembro do ano passado em Portugal. E lá eu conto a minha história com a comunicação, conto a minha história de vida, então é bem interessante. E eu falo sempre que eu achei a fórmula da oratória perfeita. É claro que é uma brincadeira, vamos lá. A fórmula da oratória perfeita, o que é? Ela é formada por 3 T's. Então, oratória é igual T mais T mais T. O que é isso, Val? Técnica, que é um conjunto de técnica. Treino, porque você tem que treinar, não adianta nada você ter ali as melhores técnicas se você não coloca em prática. Você não aprende oratória só na teoria, você não desenvolve a comunicação só na teoria. Então, técnica, treino e talento. Talento todo mundo tem, e se você não tem, você pode desenvolver esse talento. Você só não pode deixar o outro limitar o seu talento. E muitas vezes isso acontece pela insegurança, né, que o pessoal sente. Pela insegurança. Então, técnica, talento e treino. O talento você tem, se você quer, você pode desenvolver. As técnicas eu ensino, daí sobra treino para quem? Para outra parte. Então, para você desenvolver a boa comunicação e a boa oratória, você tem que estar aberta a treinar, a conhecer as técnicas e a aplicar essas técnicas.
E aí entra um ponto bem interessante, quando eu digo em aplicar técnicas. Não é aplicar só de vez em quando, é aplicar no seu dia a dia, é aplicar na sua vida. Vamos lá, o que seria uma técnica de comunicação? Vamos pegar uma pessoa que fala muito devagar. As pessoas chegam dizendo, Val, eu quero mudar isso. Eu quero participar de um podcast, quero falar um pouco mais rápido, quero dar uma palestra, quero dar uma aula, quero apresentar o meu TCC. Veja só, quero atender bem um cliente. Então, para tudo a gente usa a comunicação. Como que eu consigo treinar isso? Em primeiro lugar, ela tem que ter noção de que... Já anota. Em primeiro lugar, ela tem que ter noção de que ela quer mudar aquilo. Tem que trazer para a consciência, não pode ser inconsciente. Ela quer falar um pouco mais rápido. Vamos treinar isso? Como? Pega um trecho de um livro. Primeiro você lê 3 frases de um livro e veja em quanto tempo. Marca ali no seu celular, a primeira coisa. Agora você vai ter o objetivo de ler cada vez mais rápido aquele mesmo texto, mas pronunciando claramente as palavras, todas as vogais, sílabas e letras, porque também não dá para falar rápido e atropelar tudo. Então, esse é um treino que ela vai ter que praticar todos os dias. Como assim, Val? Na conversa que ela tem em casa com o marido, ela vai ter que falar, ela ou ele, falar um pouco mais rápido, se esse for o caso. Mesma coisa para quem quer falar mais devagar. Então, não é só em um determinado momento que você vai mudar. Você tem que trazer para a consciência e praticar todos os dias. Então, aquilo que te incomoda, vícios de linguagem. Vícios de linguagem, vamos lá. Os famosos, nés, tipo assim, aquele você me pergunta, Isso daí empobrece a sua comunicação. Você já foi em alguma palestra, em alguma aula que você fica contando quantos nés a pessoa fala? Às vezes dá um pouco de agonia, Às vezes dá uma agonia. Né? Então, o né não é errado, ele faz parte da língua portuguesa, ele existe na nossa língua portuguesa, é a junção do não, mas tá tudo certo com o né. Então, não é para sumir com o né da fala. Quando vira um vício de linguagem, né? O problema é quando você fala assim, né? Então, Marina, agora nós vamos falar de comunicação, né? Porque a comunicação é muito importante, né? E eu sei que ela é importante, né, Marina? Olha quantos nés em 3 frases a pessoa falou. Aí passa a ser um ruído de comunicação. Porque tem ruídos mais simples e tem ruídos mais complexos. O que são os mais complexos? Aquelas frases que a pessoa ela fala a cada fim de frase. Por exemplo, cada fim de frase ela usa um por exemplo. Ou então que ela diz assim, na verdade, o que eu gostaria de te dizer, ela fala no começo da frase, daí ela volta. Na verdade, tudo que ela falou antes era mentira. Então são aquelas coisas que elas passam, que você não presta atenção, mas que quem está te ouvindo, o seu interlocutor, percebe e percebe muito. Como que a gente faz para acabar com isso? Primeira coisa, você tem que ter consciência. Muita gente não tem consciência de que fala muito né, muito tá, muito tipo assim. Isso acontece pela insegurança? Pela insegurança, pela vontade de ser aprovada. Quando eu digo um né, eu quero ter certeza que você está na mesma página que eu estou. Então, essa é a vontade de ser aprovada, né? Olha só, é sempre aquela confirmação. Eu estou buscando a confirmação do outro. E eu falo que o vício de linguagem, ele passa completamente desapercebido na fala. O nosso cérebro não registra. Só vai registrar, Marina, quando eu tomo consciência. Quando eu tomo consciência, então eu falei o primeiro né. Eu tenho que ouvir de forma consciente. Normalmente esses nés, eles estão em fim de frase. Não tem função nenhuma. Se você substituir esse né por uma respiração, por um ponto final, se você substituir por uma pausa, sua comunicação vai ficar melhor. Então você tem que ter consciência que você precisa mudar algo na comunicação, passar a perceber aquilo e fazer uma substituição. Se está no fim da frase, troque por um ponto final, troque por uma respiração. Eu sempre comento que a gente tem que ter uma espécie de campainha mental. O que é isso? Eu descobri que eu tenho né. Quando eu falo primeiro né, é como se realmente soasse uma campainha na minha cabeça. Ou seja, eu não posso falar o segundo, não posso falar o terceiro. Então eu vou ouvir aquilo que eu estou falando, vou escutar, que é o correto. Eu vou escutar aquilo que eu estou falando. Às vezes a pessoa pode até gravar ela mesma falando para ela compreender e ter a consciência do que ela está falando ali, né? Isso é um ótimo exercício. É um ótimo exercício. Pega ali os últimos 3, 4 áudios que você mandou para alguém.
Olha só, porque no áudio você não está pensando o que você tem que falar, é uma comunicação mais espontânea. Pega aqueles áudios. Participou de um podcast? Pega aquela gravação. Gravou um vídeo? Pega também aquela gravação. E faça uma análise daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Mas esta análise não é para você ficar ali depois, foi horrível, nunca mais vou fazer. Não é para isso. É para você saber, já está bom, eu fiz, o que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar? Tem algumas pessoas que elas vão mandar um áudio, o que elas fazem? Elas mandam um podcast para outra. Sim. Falta assertividade. Então, o último áudio que eu mandei ficou longo demais. Qual que era a mensagem principal? A mensagem principal era esta. Então, deixa eu treinar esse mesmo conteúdo, só que agora falando menos. Você percebeu que é um trabalho diário, que não é só para um momento, não é só, de novo, para palestra, para o trabalho de conclusão de curso, para entrevista de emprego. Tudo. É para tudo. Só que você tem que estar disposta a praticar esta mudança no seu dia a dia. Tem uma técnica também, Val, que eu já ouvi, que você me disse se ela é adequada ou não, que é quando você, por exemplo, coloca um elastiquinho no seu pulso, e daí toda vez que você falar o ou né, você pega e puxa levemente, só para você ter a consciência do que você está falando. Essa técnica é boa? É utilizada? Ela ainda é utilizada, é como se fosse uma ancoragem dentro da PNL, da programação neurolinguística. Você precisa ter consciência. Quando eu falei da campainha mental, é a mesma coisa do elástico. É para você ter consciência. Se o elástico vai te trazer para o aqui e agora, falou, left, nossa, eu não posso falar o segundo, funciona. A campainha é a mesma coisa. Não precisa sentir uma dor, mas você ouviu aquele som, está tudo certo. E por que um é o elástico e o outro é a campainha mental? Porque as pessoas são diferentes. Então, tem pessoas que são mais auditivas, outras são visuais, outras são sinestésicas. Olha só, estamos falando aí de uma outra área, mas que também traz para a comunicação. Então, algumas pessoas só escutando a campainha mental, ok, funciona. Aquela que é mais sinestésica, ela precisa sentir uma dorzinha. O elástico também funciona. A outra que de repente pega num anel, também funciona. Então você tem que descobrir o que funciona para você, mas o primeiro ponto é ter consciência, trazer para a sua consciência. É o ponto de partida. Aí você começa a trabalhar. Porque se você não traz para a consciência, entra no piloto automático. Tudo que é feito de forma automática, você nunca vai melhorar, nunca vai evoluir. Vai ser sempre daquele jeito. Sempre assim. Sim. E Val, agora partindo um pouco mais para técnica, você comentou sobre PNL. Explica para o pessoal que está assistindo o que é o PNL. PNL, Programação Neurolinguística. Então vamos falar de uma forma bem simples. É como se fosse um mapa do nosso cérebro. É como nós percebemos o mundo e nos comunicamos. Como que eu trago a PNL para dentro das minhas mentorias de comunicação? Mentorias de comunicação e oratória para a vida. Que tudo o que acontece aqui é o que vem para cá. Não adianta você ter só técnicas de oratória, como respirar adequadamente, como ter uma postura adequada, como ter uma boa dicção, se você não entende o que acontece aqui dentro. É aqui que moram os grandes medos, é aqui que moram as grandes inseguranças, é aqui que mora um mundo que só quem tem acesso é a dona e o dono do mundo. Então a PNL é quando você entende que tudo que acontece aqui vem para o seu externo e que você tem que usar essas técnicas para se comunicar melhor. Então eu digo que é o nosso mapa mental que a gente alinha. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver que é tudo mais simples. Por que as pessoas falam que elas têm medo de falar em público? Vamos lá. Medo de falar em público, ele está entre os 3 grandes medos da humanidade. De cada 10 pessoas, pelo menos 7 ali, ou têm ou já tiveram este medo. Muitas pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, sabia disso? Olha que coisa maluca. Mas eu trago aí uma reflexão, que ninguém tem medo de falar em público. Olha só. Olha só. Ninguém tem medo de falar em público. Sabe do que você tem medo? De errar em público. Gente, olha só. Você tem medo de errar em público, você tem medo de falhar em público, você tem medo da avaliação do outro, você tem medo do que o outro vai achar, que eu não sou suficiente. E onde estão esses problemas? Eles estão na sua comunicação ou na sua mente? Na sua mente. Na mente. Então, na PNL, nós trabalhamos isso. A origem
de tudo. Eu falo que se eu não resolver, se eu não calibrar o que está aqui, nada muda aqui. Então a gente entende primeiro aqui. Qual a origem do medo? Por que que você tem medo? Por que que você se coloca nessa situação de sempre achar que seu conhecimento não é bom o suficiente? Primeiro a gente resolve isso. Depois a gente vem para as técnicas de oratória. Por que que muitas pessoas falam, já fiz tantos cursos de oratória e nada mudou? Porque é apenas técnica. Ninguém compreendeu o funcionamento do mapa mental daquela pessoa para trabalhar aquilo que precisa para depois aplicar a técnica. Aí é que está a grande diferença. PNL é mágica. PNL, ela te dá novas formas de você enxergar o mundo, novas formas de você se comportar. Ela te mostra que você pode fazer grandes mudanças na sua vida. Grandes mudanças, olha o que eu estou falando. Não é comunicação apenas. Grandes transformações a partir do momento que você consegue ajustar os filtros que você tem. A partir do momento que você entende onde estão os nós ali dentro. Vê que é ligado com a consciência, né? Ligado com a consciência, não. Programação neurolinguística. Como você pensa, como você fala, como você se comporta. A PNL tem toda esta riqueza. E foi aí que eu vi que eu tinha que usar outras ferramentas. Então, por muito tempo, eu dava cursos de media training, eu dava vários cursos de comunicação. Mas eu sentia que ainda faltava uma ferramenta para trabalhar um pouco mais. E a PNL entrou na minha vida neste momento, quando eu compreendi que precisava primeiro trabalhar aqui, para depois vir para cá. E será que você pode compartilhar com a gente algum case que você tem de sucesso, que você percebeu que a pessoa tinha algum problema relacionado com alguma coisa, tratou e deu certo? Muitos e muitos cases, dos mais simples aos mais complexos. Recentemente atendi uma publicitária que ela veio e disse assim para mim, Val, não consigo ter promoção, alcançar uma promoção na minha agência, porque lá todo mundo diz assim, não passe novos clientes para fulana, porque ela é muito tímida. Olha só, eu perguntei para ela, você é realmente tímida? Ela disse, não. Em uma palavra, o que você é se você fosse se definir assim para você? Ela disse, eu sou uma pessoa observadora. Eu disse, ótimo, então vamos lá. O que você tem que fazer a partir de agora? Não, isso vale para quem está nos acompanhando. Não permita que ninguém coloque rótulos em você que eles não te pertencem. Não permita que alguém te defina de um jeito que você não é. Mas para você, você está permitindo que o outro te limite. Mas para você não permitir isso, o que você tem que falar? Você que tem que comunicar primeiro quem você é. E olha, então a partir de agora, como que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Na próxima reunião, você vai ser a primeira a levantar a mão e dar a sua opinião. Primeira. Não vai esperar alguém, não vai esperar ninguém te passar a palavra. Não é aquela pessoa chata que vai falar, mas se posiciona. E era uma pessoa com muito conteúdo. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você chegar num novo cliente, numa rodada de negócios, em algum lugar que você tenha que se apresentar, é você que vai dizer como você é. Então você vai falar, eu sou a fulana de tal, nome e sobrenome, tá? Trabalho com isso, isso, isso. Aí você vai dizer, eu sou uma pessoa muito observadora. Eu só gosto de manifestar a minha opinião depois que eu tenho uma opinião mais concreta. Então, eu observo primeiro. Não mudou? Não é diferente? Então, ela passou a ser a fulana observadora e não a fulana tímida. O que aconteceu? Em pouco tempo, ela conseguiu a promoção que ela queria. Um outro case aí vem para aquilo que você não sabe que você comunica e você comunica. Um alto executivo que ele estava buscando assumir a área dele na América Latina. E ele já tinha passado por vários processos e no feedback sempre vinha assim, sua comunicação é insuficiente. Mas não havia um feedback da forma correta que ele precisava. Explicativo. Ou até pode ser que tenha tido. A pessoa escuta aquilo que ela quer também, Marina, tem outro. Mas vamos colocar assim, ele chegou para mim e trouxe esse ponto. Eu preciso mudar a minha comunicação. Falei, precisa mudar? Eu falei, preciso. Falei, e agora você está decidido? Estou. Ok. Fechamos um pacote de mentoria, porque eu tenho vários tipos de mentoria para várias pessoas. Fechamos um pacote de mentoria e ele começou a fazer o processo online porque ele não estava no Brasil. Primeira reunião nossa. Eu no meu escritório,
ele no escritório dele online. Eu abri a câmera antes de falar qualquer coisa, quando a gente começou o processo mesmo. Eu disse para a pessoa, fulano, quem é você? Uma pergunta muito simples. Fulano, quem é você? Ele estava sentado na cadeira, ele fez assim. Oi? E se mexeu para lá, e se mexeu para cá. Como assim? Eu disse, quem é você? Ele me defina. O que você quer que eu fale? Você quer que eu fale da minha vida pessoal? Você quer que eu fale da minha vida profissional? Você quer que eu fale 1 minuto? Você quer que eu fale 10 minutos? O que você quer? Defina. Eu falei, quem é você? Ele, você que tem que definir. Eu parei de gravar, porque eu estava gravando e mandei esse vídeo para ele. Ali eu já tinha, muito superficialmente, mas qual que era o problema dele? Ele tinha uma comunicação agressiva cada vez que ele saía da zona de conforto. E ele não sabia. Quando eu mandei esse vídeo para ele, ele falou, meu Deus, essa pessoa não sou eu. Veja como nós não nos conhecemos. Nós temos uma imagem a nosso respeito e nem sempre essa imagem corresponde à realidade. Então, no dia a dia, quando ele estava trabalhando ali na área dele, ele era uma pessoa tranquila, calma. Quando ele saía da zona de conforto dele, ele reagia de uma forma agressiva. Ele passava por cima do outro. E ele não sabia disso. Claro que trabalhamos questão da comunicação agressiva, da comunicação passiva, da assertiva, que nós buscamos é a assertiva. Fizemos um trabalho e ele alcançou este cargo. A partir da análise, do trabalho e da mudança. Não é mágica, é tudo um processo. Mas detectamos, trabalhamos, houve mudança. 6 meses depois teve um novo feedback e ele assumiu a América Latina que ele queria. E às vezes eu ainda falo com ele que eu fico muito amiga dos meus mentorados. Eu falo com ele e diz assim, Paulo, eu guardei aquele vídeo. Cada vez que eu acho que eu não estou me comportando adequadamente na área de comunicação, eu olho e digo, esta pessoa não sou eu. Então veja como tudo é autoconhecimento. Trabalhar a comunicação é trabalhar o autoconhecimento. Essa seria, de repente, a primeira dica para a pessoa que quer melhorar a comunicação em si, correto? Sim, a primeira dica é, eu quero melhorar, eu estou disposta a melhorar. Qual o objetivo? O que eu quero com a minha comunicação? Então, a primeira coisa é você passa pelo autoconhecimento. É uma pessoa que fala muito. Eu tenho que trazer mais assertividade. Não dá para você querer trabalhar assertividade e continuar falando muito. De novo, falo muito devagar. Vamos trabalhar para falar mais rápido. Falo muito rápido. Vamos trabalhar para falar mais devagar. Eu sou uma pessoa que eu tenho comunicação agressiva. Vamos trabalhar a assertiva. Sou uma pessoa que tem comunicação passiva, aquela que engole sapo o tempo inteiro, que não se manifesta, que não levanta a mão, que não se expõe. Essa pessoa também não é feliz. Então é o autoconhecimento. O que você quer com a sua comunicação? Então é isso que nós temos que trabalhar. Começa tudo pelo autoconhecimento e pela vontade da pessoa mudar. E na sua empresa você trabalha a partir disso, mas todo o processo, né, para ajudar tanto empresas quanto pessoas que querem melhorar a comunicação para simplesmente saber se relacionar bem. É um processo que você lida dentro da sua empresa. Sim. A comunicação, ela serve para tudo na vida, para os relacionamentos familiares, para os relacionamentos interpessoais, para os relacionamentos profissionais, serve para você fazer mais negócios. E hoje, na S Clara Comunicação, que a minha empresa se chama S Clara Comunicação, então eu trabalho em várias frentes. Para a área corporativa, os treinamentos em company, comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação e liderança, é um ponto que eu trabalho muito. E que pode ser um workshop, um treinamento, pode ser uma mentoria individual. Então, a empresa traz o que ela precisa e eu monto de uma forma muito personalizada e premium o que eu vou entregar para aquela empresa. Também para as empresas, palestras. Hoje eu tenho palestras que eu tenho, posso dizer que é uma honra e um orgulho falar. Eu já assisti, inclusive, uma delas. Que eu já palestrei para mais de 2.500 pessoas no Brasil. E que eu já palestrei no exterior, em Portugal. O ano passado eu dei uma palestra em Lisboa. Eu já tinha feito várias palestras online para fora do país, mas presencial, numa instituição de 250 anos, foi a primeira, lá em Lisboa. Então, para a área corporativa, treinamentos em company, palestras e apresentação de eventos. Para a pessoa física, para o empreendedor, para aquela pessoa que quer trabalhar a sua comunicação, a mentoria individual. Dentro desta mentoria individual, nós vamos traçar um plano de ação em que a gente vai detectar que mudança ela precisa fazer na comunicação, para que ela quer se comunicar melhor e quais resultados ela vai conseguir naquele prazo.
Então, mentoria individual e treinamentos. É isso que faz a S Clara hoje. E as palestras, que são minha grande paixão. Val, só para o pessoal também entender um pouquinho mais, quais são alguns dos benefícios de você saber se comunicar, não apenas falar? Falar, quase todo mundo fala. Se comunicar e ser entendido são outros 500. Os principais benefícios. Quando você fala com assertividade e clareza, o mundo escuta a sua voz. Primeira coisa. Quando você fala com assertividade e clareza, você tem mais espaço no seu ambiente de trabalho. Quando você fala com comunicação clara e assertiva, você fecha mais negócios. Quando você fala de novo de forma clara e assertiva, você vive mais feliz. Por que você vive mais feliz? Você não passa o tempo inteiro dizendo, ai, você me entendeu mal, ai, não era bem isso que eu queria ter dito, ai, desculpa. Então vamos lá, vive melhor, se transforma em referência, faz mais negócios, ou seja, ganha mais, consegue promoções, consegue se destacar, vende mais e vive mais feliz. Muito bom. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando, a produção está até falando assim, já para cortar. Val, compartilha com a gente uma frase que você leva para a sua vida, que você compartilha com as pessoas, que você vê que pode fazer a diferença, principalmente também para quem está assistindo aqui. Vou trazer 2 frases que valem para a vida. A primeira, comunicação é poder. Comunicação é poder. Chova, faça sol, comunicação é poder. Simples assim. Desenvolva a sua comunicação e você com certeza vai ser ouvido e vai ser admirado de uma forma muito tranquila. E a segunda, você é do tamanho da sua comunicação. Gente, que poderoso que é isso, né? Eu sou do tamanho da minha comunicação, você é do tamanho da sua comunicação. O mundo vai te enxergar da forma que você se mostrar para o mundo. E, inclusive, esse é o título do meu novo livro, já minha frase registrada, minha marca registrada, que você é do tamanho da sua comunicação, porque nós somos do tamanho da nossa comunicação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E é um livro que todo mundo precisa ler, né? Porque, como a gente falou várias vezes aqui, é a base de tudo. Você precisa saber se comunicar bem. E através de indo atrás de conhecimento, de pessoas que possam te ajudar nesse processo, você vai conseguir os resultados que você procura e precisa, muitas vezes também, né? Resultados muito mais rápidos. Exatamente. Quando você vai por tentativas, erros e acertos, você demora mais e pode se frustrar. Quando você tem um mentor, uma mentora que te pega ali, te mostra o que precisa ser feito, o resultado é muito mais rápido. Muito mais fácil, né? Torna muito mais leve o processo em si. Gente, eu tô aqui com um dos livros que a Val fez com participação, né? Eu li o capítulo dela. Val, você quer falar rapidinho pra gente sobre? Muito bom, eu fiz várias anotações, mas como o nosso tempo está curto, se quiser falando para o pessoal. Esse livro foi um livro muito interessante, porque tem muita gente boa aí. E no meu capítulo, o que eu trato? Claro que é de comunicação, mas é das cavernas ao digital, a comunicação como mega tendência. Por que isso? Porque se a gente pegar desde as pinturas rupestres, lá há muitos e muitos anos, aquelas pinturas já eram uma forma de se comunicar. Hoje, quando você coloca um emoji no seu WhatsApp, na sua rede social, é uma comunicação, transmite emoção. Então, a comunicação ela é uma mega tendência porque ela vai de tempos em tempos passando por grandes transformações e nós precisamos entender isso e mudar esse processo comunicativo e ela nunca vai deixar de existir. Então, é uma mega tendência que vai continuar nos acompanhando por muito tempo. E nesse capítulo eu falo sobre tudo isso, com alguns cases, com algumas dicas. E quem quiser um livro desse ou outro livro que vai ser lançado, ou mesmo informações sobre comunicação, no meu Instagram, que é @Valdirene, com I, Valdirene Alves, jornalista, que lá sempre tem informações atualizadas. Então, se você quer ir atrás do conhecimento que a Val... Gente, perdei, calma. Então, se você quer ir atrás de conhecimento, precisa melhorar a sua comunicação, entre em contato com a Val. Ela já falou o Instagram dela, mas eu vou deixar o link aqui embaixo e do seu contato também, porque é algo que todo mundo precisa. Muito obrigada. Muito obrigada também por ter participado. A gente precisaria de uma parte 2, né? Porque é tanto assunto, tem tantas perguntas. Gente, eu fiz um roteiro aqui para várias perguntas, só que o tempo ficou muito curto. Mas muito obrigada, fico muito honrada de receber você aqui, porque eu admiro muito você como profissional. Eu também, inclusive, preciso melhorar minha comunicação, todos nós.
Mas fico muito feliz de você ter vindo aqui hoje. Eu é que agradeço, foi uma honra muito grande trazer essa paixão minha para compartilhar contigo, com quem está nos acompanhando também. E me chama que eu volto. Muito obrigada, Marina. Olha só. Falta uma coisa. Qual é o dia do seu lançamento do livro que vai ter agora no? Dia 18 de setembro. E eu vou compartilhar todas as informações e todos e todas estão convidados para esse lançamento. Legal, olha só, de repente eu até faço um vlog no dia que a gente for lá no seu lançamento, para o pessoal que está assistindo também poder acompanhar. Perfeito. Gente, muito obrigada, Val, obrigada de novo e até a próxima. Foi muito curto tempo.